Você é uma pessoa que tem certeza da sua capacidade mediúnica. Você sabe que você incorpora, porque isso aconteceu em diversas ocasiões, até mesmo às vezes dentro da sua casa ou na rua, em situações até desconfortáveis. De fato que você sabe que você tem o dom de incorporar, ou você tem algum tipo de dom mediúnico. Porém, quando você coloca a roupa e vai para o seu terreiro, e você está no meio da gira, que é o local apropriado para esse tipo de coisa, você simplesmente trava. A mediunidade não funciona, você não consegue incorporar, e na verdade você tem até dificuldade de sentir mesmo a vibração, a presença das entidades chegando em você. Você tem muita dificuldade disso. Nestes casos, é bem provável que a corrente esteja quebrada. A corrente, a vibração, a energia que move aquele trabalho espiritual é uma coisa que, embora seja forte, ela tem um lado muito frágil. É preciso ter um cuidado muito grande para que essa energia não acabe se esvaindo e essa corrente não acabe sendo quebrada. E uma vez que é quebrada, por melhor médium que você seja, por mais forte que seja a sua mediunidade, você não vai conseguir trabalhar ali. Então, o que ocasiona essa quebra de corrente? Um bom médium, gente, um bom médium que eu falo no sentido de ter um dom realmente, tá? Ele tem muita força, dependendo do tipo de pessoa que for, principalmente, ele tem muita força para conduzir uma gira com segurança. E assim, digamos que ele dê suprimentos mais do que necessários para que as entidades, os espíritos, as divindades consigam se manifestar naquele ambiente ali. Para que você possa extrair o melhor daquela gira, mas é muito necessário uma boa preparação espiritual. E isso não só diz respeito aos médiuns, mas também diz respeito ao ambiente. O que acontece? Com a popularização dessas religiões, o que aconteceu é que acaba que os terreiros lotaram. Não só lotaram na assistência, como era muitos anos atrás, mas assim, lotaram de pessoas querendo fazer parte da religião. E é aí que mora um grande problema. Uma coisa muito essencial nos rituais, nas cerimônias espirituais, religiosas, mágicas, que envolve essa transmutação de energia, que envolve invocações, evocações. Todos esses trabalhos, eles têm, por obrigação e por natureza, um caráter extremamente intimista e introspectivo. Traduzindo isso em miúdos, é basicamente uma coisa muito restrita, muito fechada mesmo, muito íntima mesmo, sabe? É uma coisa para poucos, vamos falar assim. Não é como uma saída de santo no candomblé, não é como uma função onde vai ter um xerê para os orixás dançarem, não é isso. Mas quando você precisa efetivamente invocar ou evocar essas forças, e você precisa fazer essas manipulações mágicas, todo tipo de trabalho, gente, não só no sentido de gira mesmo, mas de descarrego. Você vai trabalhar essas energias para benefício de alguém, você vai fazer ritual, né, para benefício das pessoas ali. Então, vamos voltar ao passado, né? Vamos buscar as origens desse tipo de culto, desse tipo de cerimônia. Todos os tipos de culto antigo, do Egito Antigo à Goécia Salomônica, todos eles, se você estudar, você vai ver que eles exigem dos praticantes uma preparação extremamente rigorosa, que diz respeito não só a momentos que antecedem o ritual em si, né, como preparação no sentido de banhos, de preceitos, abdicar de certos hábitos ou de certos alimentos, e enfim, tem essa série de restrições que a gente tem que cumprir. E existe uma coisa muito importante também chamada silêncio, que, né, para favorecer a concentração e também como um sinal de seriedade, né, de respeito. As pessoas que estão ali se propondo a fazer esse trabalho, elas têm que estar em conjunto, elas têm que ter
uma aliança energética. Elas têm que estar realmente unidas pelo mesmo sentimento de fé, de respeito, com a mesma dedicação. Isso é importante para que não haja quebra dessa corrente, entendeu? Então, o que acontece nos terreiros hoje em dia? Nós temos terreiros com 50 filhos de santo, com 100 filhos de santo, 200. Então, como é que você vai? Primeiro que não existem 200 médios que vão incorporar num lugar só, me desculpa. Mas a mediunidade e incorporação é uma coisa rara. Então, o que acontece hoje em dia é que estão se valendo dessa ideia de que todo ser humano é médium e que o desenvolvimento mediúnico ele é totalmente capaz e qualquer pessoa pode um dia incorporar ou ver ou falar, e não é assim que funciona na prática, gente. Sinto muito, mas não é. Aí o que acontece? Você vai e mete uma pessoa ali. A gente sabe, como eu já falei aqui em vídeos anteriores, que existem outros interesses por trás dessa de você encher o terreiro, mas assim tem um grupo muito grande de pessoas que realmente acha que tem uma função espiritual, que tem uma necessidade de desenvolver alguma coisa que elas nem têm. Então elas entram no terreiro, por mais cheia de boa vontade que elas estejam, na verdade elas vão atrapalhar esse contato com o divino. Recebo muitos e-mails de pessoas, eu conheço muitas pessoas que já chegaram para mim me perguntando o que elas têm que fazer, porque elas incorporam em outros lugares, às vezes elas vão no terreiro de outra pessoa e elas incorporam, e elas sabem da capacidade mediúnica delas, só que no terreiro delas elas não funcionam. E se você for olhar, você vai ver que são terreiros nesse molde que eu estou falando, são 60 filhos, são mais de 100 filhos. Então está havendo sim uma interferência na mediunidade dessas pessoas, gente. O trabalho mediúnico, o trabalho de você invocar, é uma coisa delicada demais. E a gente está lidando com energias. Por que você tem que ir para um terreiro? Por que você não faz uma gira dentro da sua casa? Porque a sua casa tem televisão, ela tem geladeira funcionando, tem ar-condicionado, ela tem uma porção de coisa elétrica. E a eletricidade, até mesmo um celular, por exemplo, uma câmera, ela tem uma função energética muito forte. A gente não enxerga o olho nu, mas elas causam alterações. Esses eletrodomésticos todos. Então, por isso que existe o terreiro. Se a gente voltar lá nesse passado que eu estou falando, as cerimônias espirituais voltadas para esse lado mágico, principalmente, elas eram extremamente restritas, sigilosas e reservadas, não só no sentido de número de pessoas, mas também no sentido de local. Então, sem falar que a gente tinha um contato com a natureza, a gente nunca não estava viva nessa época, mas tinha-se um contato com a natureza, Então era pé no chão, de terra, era uma coisa no meio do mato, e por aí vai. Hoje em dia a gente já tem interferência das paredes de concreto, a gente já tem um telhado, uma laje, a gente já tem ventilador no terreiro. Então, além disso, vamos juntar a quantidade de pessoas ali naquele ambiente. São vários corações batendo, são várias frequências de pensamento, são energias exalando a todo instante, e você é um médium que tem uma abertura gigante, mas você é só um médium. E existem 100 pessoas ali com você que não tem nada, e não é porque elas não têm nada que elas não atraiam nada, tá? Principalmente se elas tiverem interesses escusos em estarem trabalhando a mediunidade que elas não têm, por exemplo, que elas acham que tenham. Geralmente é vaidade, Todo mundo quer ser médium, então todo mundo acha que vai ser alguém... Não consigo entender isso, mas todo mundo acha legal, Então todo mundo quer passar por médium, por pessoa espiritualista e tal. Então tá ali, que tipo de criatura você está atraindo, que tipo de energia está sendo exposta ali, sem falar que terreiro, como vocês sabem, mesmo quando é um terreiro assim, com poucas cabeças, mas são pessoas que têm um bom nível mediúnico ali de trabalho e tal, você sabe que rola intriga pra caramba, tem muito estresse, tem fofoca, então geralmente já é pesado por causa disso, porque a competição existe, Às vezes você tá ali quieto no seu canto, vem um encosto dos infernos fazer fofoca. Então já rola um estresse dali.
A competição de quem incorpora melhor, de qual entidade tem mais atenção, é um fato, né? E isso também já gera uma energia negativa, já quebra a corrente. Basicamente, o que é responsável pela sua dificuldade de incorporar no seu terreiro pode perfeitamente ser o fato de ter muitos filhos de santo. Se você cata um lugar, por exemplo, com 10 filhos de santo, onde essas 10 pessoas que têm função de incorporar, elas incorporem de fato, você vai ver, a hora que você entrar ali, não precisa nem de atabaque. Você vai incorporar com muita facilidade. Do mesmo modo que se você estiver fazendo um trabalho muito mais íntimo, onde estará você, a pessoa que vai ser atendida, né, ajudada, e a pessoa que vai cambonar. Vai ser mais fácil ainda. Não estou falando para você começar a incorporar sozinho, começar a trabalhar sozinho, não, e de forma alguma. Eu já cansei de falar isso aqui nesse canal, que não se faz isso, né? Você precisa estar numa corrente, é até necessário que você esteja numa corrente, só que é melhor que você procure terreiros onde os sacerdotes, eles visem a qualidade do trabalho e a seriedade e a verdade do trabalho, ao invés de visar números, né, para poder encher a boca que o terreiro tem muito filho de santo, ao invés de visar números por conta de mensalidade. Além disso, tem outras coisas que causam interferência. Às vezes uma assistência sem noção, sem educação ou sem respeito pode causar interferência, embora dependendo do terreiro, não sei como é que funciona no seu caso, mas o correto é que existe uma barreira ali para poder filtrar isso, né, na gira, mas nem todo terreiro tem isso, eu sei disso. Mas isso causa uma interferência. O que causa interferência é o uso de eletroeletrônicos no ambiente, incluindo microfone, que eu não sei que porra é essa, tipo... Eu nem ia falar desse assunto, cara. Olha, eu tô protelando de falar disso, mas não dá, porque acaba entrando nesse assunto aqui. Mas bom, com o microfone você foge, tá? Vamos voltar lá nos nossos ancestrais, vamos voltar lá nos tempos mais antigos da humanidade, onde o culto aos espíritos foi iniciado, né, onde o homem começou a tentar um contato com o sagrado, com o divino, com o espiritual, né, com os mortos, e vamos voltar nesse processo e você vai perceber que quanto mais natural forem as coisas no seu trabalho espiritual, melhor. Como é que você vai meter o microfone no meio de uma gira? Se a voz é uma coisa extremamente importante nesse processo de invocação, nesse processo de manutenção dessas energias, porque é através da voz que nós vamos cantar essas orações em forma de ponto. Através da voz nós vamos pronunciar determinadas palavras mágicas, que elas vão evocar determinadas forças naquela situação ali. Então a sua voz é uma coisa extremamente poderosa nesse sentido, e ela tem que ser totalmente cuidada e respeitada. Você não pode meter um microfone nessa merda, porque vai ferrar tudo. Você vai destruir a sua frequência energética que está saindo pela sua boca e que vai direto para o sagrado. Você está metendo ali um troço eletrônico no meio. Você está alterando totalmente aquela vibração ali. Não vai funcionar. Claro que não vai. Tabaque com microfone, mesma coisa. Por que eu canso de ver na internet aí você botando... Tem gente que me manda uns pontos, assim, tipo em show. Não sei o que é isso, gente. Não sei se isso eu acho que isso é muito comum, porque eu tenho um conhecido que é o Gandhi, um lugar em Mato Grosso, que, meu Deus, o cara é um lugar foda, mas eu nunca vi ele botar uma gira sem microfone. Eu fico chocada com isso. Mas você vê que por mais, assim, eficiente que seja o Ogã, uma vez que ele coloca o microfone ali, ele corta o próprio poder. Por quê? O poder daquilo ali está nas mãos do Ogã. Nas mãos do homem, sim, porque só é Ogã homem, tá? O resto é gambiarra, não funciona. O Ogã, ele nasceu com poder mágico nas mãos dele para transformar o som em energia, para ajudar nessa invocação desses espíritos, dessas divindades.
Então o cara tem um poder gigante nas mãos. Só que você meter o microfone ali não vai funcionar. Quem é iniciado no candomblé aqui, que passou por um rocó, meu Deus, você tinha um microfone lá dentro? Você tinha um microfone para potencializar? Porque o orixá é surdo, vai ver que ele precisa de alguma coisa no além. Nenhum espírito é surdo, gente. Às vezes está faltando isso. As pessoas recriarem esse ambiente natural dessas religiões de cunho xamânico, né, nas quais você trabalha com energias da natureza, com espíritos antigos, com divindades. Às vezes está faltando o pé no chão, faltando uma corrente íntima entre as pessoas. Eu sou o tipo de pessoa que eu acredito que trabalhos espirituais eles tenham que acontecer entre pessoas que de alguma forma estejam conectadas. Eles têm que ter entre si o respeito mútuo, muito forte, inabalável na verdade, e confiança. Ou seja, tem que haver uma relação boa entre essas pessoas no mínimo, porque senão é outra quebra de corrente. Dá problema. Como é que você vai fazer uma corrente espiritual para entrar em contato com o sagrado ao lado de um monte de gente que você não gosta, que não gostam de você, que fazem um inferno, acabou a gira, ou então a gente está no meio da gira e está falando mal de você? E aí? Dá para você manter um padrão vibratório legal? Dá para você não sair do seu eixo a ponto de prejudicar a sua incorporação? Não dá, não tem como. Quando você tem mais de uma pessoa, ou seja, de duas em diante, a gira ela se torna uma engrenagem. E se alguma coisa aí nessas engrenagens está errada, não vai funcionar. Você vai perceber que num ambiente adequado a sua mediunidade vai fluir tranquilamente e você vai obter o máximo da sua capacidade espiritual e mediúnica. É isso, até a próxima.